O Matias é historiador, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pós-doutorado em economia pela Universidade Federal Fluminense. Ele é atualmente professor associado da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é autor do livro Teoria Marxista da Dependência, Problemas e Categorias, publicado pela editora Expressão Popular, e coordena o projeto de pesquisa Mercado Mundial, Interesses Privados e Formação Estatal. Uma história da dívida pública no capitalismo dependente brasileiro. Um livro importantíssimo para nós. E o Matias vai tratar do tema Consequências da Independência do Banco Central e autorização para negociações em dólar no Brasil. Então, Matias, pode abrir seu microfone e sua câmera também, para que a gente possa te ver. Você terá aí cerca de 20 minutos para a sua palestra. Tá certo. Conseguem visualizar minha imagem? O áudio está funcionando? O áudio está antes do início, eu visualizava, agora não, Matias, eu estou vendo bem. Eu estou vendo bem, ouvindo bem. Tá certo, então. Posso prosseguir, então. Então, minha cara Maria Lúcia, grande intelectual, quero agradecer o convite para estar compondo essa mesa ao lado de destacados professores, professor Nakatani, professor Ladislau Dalbor, e você, né, que vem com esse entusiasmo e toda a sua energia militante coordenando a Auditoria Cidadã da Dívida, importante movimento social brasileiro que completa 20 anos, e a importância desse seminário nesse momento, na atual conjuntura que nós atravessamos no nosso país, e o título dele não poderia ser melhor, né? É hora de virar o jogo e, de fato, nós precisamos realmente produzir alternativas urgentes no nosso país, em cujos marcos se encontra esse seminário como parte, né, da necessidade de produzir uma transformação estrutural, né, que vire essa página que nós estamos enfrentando hoje. Bom, então, ditos os agradecimentos, Maria Lúcia colocou aqui o tema que nos foi solicitado, então a questão das consequências da independência do Banco Central e autorização para negociações de dólar. Eu gostaria de começar dizendo aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes, que falar sobre o Banco Central é falar sobre a soberania de um país, né? Nós que estudamos o capitalismo dependente, nós sabemos que as nossas economias, elas se distinguem por serem países subsoberanos, ou seja, que não controlam moedas fortes no sentido da função reserva de valor, como é o caso do dólar, do euro, da libra esterlina, e uma relação que Marx chamou de função dinheiro mundial. E, além disso, nossos países distinguem-se também por serem países que não determinam os fluxos internacionais de capitais, sendo antes, na verdade, economias condicionadas pelas relações dominantes que acontecem na produção e circulação internacionais. Muito bem. Uma vez reconhecida essa a realidade, há duas formas diametralmente opostas de lidar com ela, tá certo? Uma é aceitá-la de maneira submissa e resignar-se com que não haveria outro caminho a não ser o desenvolvimento associado e integrado na divisão internacional do trabalho do poder mundial, na hierarquia definida pelos poderes imperialistas do mercado mundial capitalista e no sistema interestatal. Já a outra forma é entender que os nossos países, exatamente, nossos países que não controlam moedas fortes, nem determinam os fluxos internacionais de capitais, nos nossos países, precisamos reforçar o controle público e social da autoridade monetária e pensar simultaneamente medidas nos âmbitos nacional, continental e internacional que ampliem os limites e possibilidades de atuação soberana, ou seja, a luta por autonomia e por soberania, em uma estratégia de enfrentamento às relações dominantes que proporcione, nessa estratégia, levar a cabo uma outra política. Isso exige, inclusive, a luta por um outro projeto de sociedade e outro modelo produtivo. Depois a gente volta a essa questão. Pois bem,
A ironia da história, e aqui o tema que nos foi proposto discorrer, né, a ironia da história é que o projeto da chamada autonomia ou independência do Banco Central, passado recentemente, além de se inserir na primeira visão, ou seja, a visão subordinada, vendendo gato por lebre com a palavra autonomia, o seu verdadeiro propósito é que o Banco Central do Brasil esteja ainda mais subordinado ao sistema financeiro internacional, com mandatos de seu presidente e diretores não coincidindo com o mandato do Poder Executivo Nacional e com várias implicações no manejo da política macroeconômica, que tendem a diminuir a prestação de contas para a sociedade e a favorecer o aprofundamento da canalização do fundo público para os interesses privados. Então vejam que de maneira que a defesa de um Banco Central autônomo é, na prática, a entrega desavergonhada do controle da autoridade monetária aos ditames do sistema financeiro internacional. É importante sublinhar que, a rigor, não é a primeira vez que surge um intento dessa natureza no nosso país, né? Inclusive em governos, né, de outra configuração também se apresentou esse debate. Mas agora essa questão ela se coaduna com a gestão ultraliberal da política macroeconômica e antipovo do governo Jair Bolsonaro e seu ministro Paulo Guedes. É diante disso que, por exemplo, PSOL e PT ingressaram conjuntamente com uma ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, no Supremo Tribunal Federal, contra a lei que estabelece a autonomia legal do Banco Central. E esse é, de fato, hoje um ponto de unidade de ação entre esquerda e centro-esquerda, por exemplo, a despeito de diferenças de projetos ou de estratégias. E é um dos pontos de unidade de ação, assim como a necessidade de derrotar urgentemente o governo Bolsonaro, incluindo as suas tendências neofascistizantes na sociedade brasileira. Bem, na nossa avaliação existem 3 motivações principais no intento do governo Bolsonaro de subordinar o Banco Central ainda mais ao mercado financeiro. Então, em primeiro lugar, está aprofundar aquilo que os economistas chamam de abertura da conta de capitais, ou seja, permitindo com maior celeridade e com menos ônus ainda que os capitais, especialmente os donos do dinheiro, da alta finança, busquem valorização rápida e fácil e entrem e saiam do país, levando junto os ganhos financeiros que obtêm às nossas custas. Em segundo lugar, está o objetivo de aprofundar, né, além de aprofundar essa questão, cumprir um dos requisitos para o Brasil ser aceito como país membro da OCDE. Para quem não sabe, a OCDE é o clube de nações mais industrializadas, e fazer parte dessa organização internacional se exige mudanças no arcabouço institucional do país sobre movimentos de capitais, o que passa pela atuação do Banco Central. Em terceiro lugar, a motivação de aprofundar a reconfiguração do Estado para servir de suporte aos interesses da acumulação no contexto da presente crise da economia mundial capitalista e da economia brasileira, que é parte integrada e subordinada desse mesmo sistema. Bem, eu vou fazer alguns breves comentários sobre cada um desses 3 objetivos recém-mencionados e depois, no momento das perguntas, gostaria de apresentar alguns encaminhamentos no hall de alternativas. Afinal, esse é um seminário também propositivo e faz parte, né, do conjunto de iniciativas do campo crítico da sociedade brasileira para produzir uma alternativa por transformações urgentes e necessárias no nosso país. Pois bem, o primeiro aspecto que eu mencionei e que orienta essa modificação na autoridade monetária é o do incremento da abertura financeira, né? Como é de conhecimento e já foi objeto de debate em outras mesas nesse seminário, a atuação da autoridade monetária ela influi na taxa de câmbio, na Catani também vai falar sobre isso, influi na taxa de juros, Dalbor vai estar falando também sobre essa questão, e influi no nível da atividade econômica interna, da qual a inflação é um dos componentes, mas não o único, né? E vejam que, sob o neoliberalismo, impera aquilo que se chama de tripé macroeconômico, formado por juros altos,
por câmbio flutuante ou sob a variante da semidolarização das âncoras cambiais e por superávites fiscais. Com esse receituário, pretende-se manter alta a taxa de lucro dos bancos e dos que especulam com títulos da dívida pública e outras formas de títulos. Pretende-se manter alta a taxa de lucro dos que reconvertem moeda estrangeira novamente em moeda estrangeira depois de trocá-la por reais, levando para fora do país várias vezes mais recursos do que em tese aportariam aqui, mediante o que na teoria marxista da dependência nós chamamos de transferências de valor, que marcam as relações de dependência e que em variáveis macroeconômicas e na economia internacional vai se chamar também de passivo externo líquido, entre outros indicadores que vão ser utilizados para analisar concretamente algumas das expressões dessa relação. E, finalmente, né, se coloca o objetivo, né, dentro desse esquema de manter a alta lucratividade em geral de todos que possam se beneficiar, ou melhor, da minoria, mas de todos aqueles agentes que possam se beneficiar do ajuste fiscal que retira dinheiro do orçamento público, dos direitos, da população trabalhadora e da massa do povo que é expropriada, para transladá-los para favorecer a classe dominante e seus negócios, ao mesmo tempo em que são negados reajustes salariais dos servidores públicos, são negados reajustes e ampliação de benefícios assistenciais à população pobre e desempregada, são negados recursos para a pesquisa na universidade e para o próprio sistema público de saúde no combate à pandemia da Covid-19. Bom, percebam, então, que um Banco Central no novo formato pretendido é ampliar ainda mais a abertura da conta de capitais e, com isso, apertar o torniquete do tripé macroeconômico sobre a classe trabalhadora e o povo. Não é por casualidade que, no mesmo momento em que passou essa proposta, se apresentou a reforma cambial por meio do projeto de lei número 5.387/19, a qual prevê possibilidades inauditas de empresas registradas no país se endividarem diretamente em moeda estrangeira, expressão mais elevada da liberalização da variável conta de capitais. Isso aconteceu na Argentina nos anos 1980 e 90 e deu no que deu. E que os argentinos têm uma expressão própria lá que chamam de bicicleta financeira, não é verdade? Bom, foram necessários sacrifícios enormes do povo argentino para deixar para trás minimamente o quadro tenebroso a que se chegou lá no auge do neoliberalismo, conforme mostrou o filme de Fernando Pino Solanas, Memória del Saqueo. Excelente filme narrando aqueles acontecimentos, né, durante o menemismo e as agruras que a classe trabalhadora e o povo argentino sofreram, mas também enfrentaram, né, com as lutas de massa nesse país irmão. Bom, em suma, o que é preciso que se entenda é que o manejo da política macroeconômica leva os agentes à frente do aparato do Estado a endossarem interesses privados dominantes, como tem mostrado sistematicamente a Auditoria Cidadã da Dívida, e a fazerem todo o povo pagar essa conta como se fosse sua. Não. Mas isso é o que a gente vê na política de colocação de títulos no mercado de câmbio futuro, os chamados swaps cambiais, que levam à sangria dos cofres públicos, esterilizando reservas do Banco Central, e segundo estudos técnicos disponíveis, como do economista Pedro Rossi, o Brasil foi a principal fonte mundial de lucros nessa rubrica em anos recentes. Enfim, percebam que a autonomia do Bacen, do Banco Central, ela vai fazer, então, aumentar sobremaneira isso e o sofrimento da maioria dos brasileiros e brasileiras. Eis uma das razões por que tem de ser revertida. Eu passo agora o segundo motivo por detrás dessa tentativa de mudar o status do Banco Central, como eu já havia mencionado, que é uma das exigências normativas para a entrada na OCDE, o Clube de Nações Mais Industrializadas. Vocês devem recordar que esse é um dos objetivos que tem sido uma constante nos movimentos da política econômica externa do governo Bolsonaro, desde a gestão do naufragado chanceler Ernesto Araújo, e plano que persiste ainda hoje, sendo pretensão especialmente da equipe do ministro Paulo Guedes. Não há nenhuma vantagem especial numa economia dependente
fazer parte desse mecanismo, a não ser vender ufanisticamente a aparência de ser uma economia avançada, entre aspas, o que é falso. Nós somos um país de capitalismo dependente que exige desafios adicionais do ponto de vista das transformações que precisam ser realizadas, mas, e além disso, transmitir a imagem de boas práticas, né? Uma palavra, né, fantasiosa que é utilizada na linguagem corporativa, né? Na verdade, uma autocamisa de força, né, que se impõe nas contrarreformas do Estado e para fazê-lo diante das agências de classificação de risco, as agências de rating que atuam a favor do sistema financeiro. E ao preço de normatizar uma maior abertura financeira, no que se insere a reforma cambial já mencionada. E aqui cabe mencionar uma frase de Marx, não Karl Marx, que é uma referência teórica, né, do livro Capital, que orienta aqui a nossa análise, mas uma frase do humorista Groucho Marx, né, que disse o seguinte: jamais aceitaria entrar em um clube para o qual me convidaram, né? Essa frase, né, de Groucho Marx. Quer dizer, um clube no qual os verdadeiros sócios já estão previamente definidos. Mas percebam que essa é a visão tacanha do atual governo, que exalta o verde e amarelo, ao passo que dilapida as riquezas naturais do país e suas empresas públicas. E ontem tivemos mais um passo se avançando para a privatização da Eletrobras, que é muito grave. E agora, ainda por cima, a gestão do Banco Central, da autoridade monetária, no âmbito de todas essas medidas, né, que estamos aqui debatendo como parte, né, desse modelo econômico que tem a centralidade do sistema da dívida que precisa ser urgentemente enfrentado. Bom, mas retomando o nosso raciocínio, né, não que os gestores do Bacen, do Banco Central, eles não fossem alinhados com o mercado, né? Nós sabemos que predomina o mecanismo da chamada porta giratória, né, e em sua quase totalidade os diretores e o alto quadro técnico vai ser recrutado no mercado. Mas o fato que a gente quer chamar a atenção aqui é que essa mudança institucional aprovada, ela torna a autoridade monetária ainda mais blindada ao clamor dos movimentos sociais e ainda mais subordinada aos imperativos do sistema financeiro controlado pelos poderes imperialistas e seus sócios internos. Isso já é uma preparação de terreno, percebam, né? Para quando um governo minimamente alinhado, que esteja minimamente alinhado com as necessidades do povo, venha a ocupar novamente o Palácio do Planalto. E diante de toda a fatura social que é preciso saldar. Enfim. O terceiro aspecto que nós trazemos aqui para o debate e que orienta a mudança do Banco Central, finalmente, é o de reforçar a aposta do atual governo, do governo Bolsonaro e a política de Paulo Guedes, de tentar reativar a acumulação capitalista, franqueando ainda mais o acesso ao fundo público deste país, o Brasil, onde vivem 2/3 da população sul-americana e que é a maior praça financeira da região, na sua peculiar condição de país dependente subimperialista. Aliás, nós temos a B3, né, que está... embora não movimente o volume, né, das bolsas dos países centrais, está no rol das maiores bolsas do mundo, não só a Bolsa de Valores, né, a Bovespa, e especialmente depois com a sua fusão com a Bolsa de Derivativos. O Paulo Nakatani e o Maurício Sabadini têm um excelente texto, né, que tratam dessas mudanças, né, e também nos haveres financeiros no capitalismo brasileiro nesse período, e mencionando essa fusão que aconteceu como um novo processo de centralização do capital. Mas, voltando ao que eu dizia, em resumo, a legalização do alinhamento organizacional do Banco Central com o mercado, mediante esse projeto de lei, avulta-se como mais uma das medidas para tentar atrair os excessos de liquidez em outras economias, no âmbito da crise mundial capitalista, para posições no Brasil, né? Para oportunidades de investimento no Brasil, de acumulação no Brasil. Então, isso favorece os interesses dos que tenham negócios integrados nesses circuitos, como é o caso dos fundos de investimentos, né? E se apresenta como um caminho para uma aparente estabilização econômica ou estancamento da crise, no afã de disputar uma reeleição, percebam? Mas, na prática, o que nós dizemos é que isso só fará aumentar a vulnerabilidade externa estrutural da economia brasileira como um falso remédio que mata
o doente junto. E aqui nós lembramos da morte e vida severina de João Cabral, na qual se morre um tanto de fome e um tanto de desgosto a cada dia. Bom, nós temos desenvolvido um trabalho ainda inédito, ainda para ser concluído, mas que a burguesia dependente, a classe capitalista nos nossos países, e os seus agentes no aparato do Estado, e aqui analisamos especialmente para o caso do Brasil, na impossibilidade de ela dispor de soberania tecnológica, porque ela é subordinada, ainda que seja classe dominante internamente, mas ela aceita o seu papel subordinado na divisão internacional do trabalho. Então, eu dizia, na impossibilidade de dispor de soberania tecnológica e de se inserir com vantagens próprias na quarta revolução industrial sem enfrentar o sistema vigente, a burguesia brasileira ela opta pela estratégia subordinada de franquear o acesso ao fundo público do país na fase da integração financeirizada entre mercado de crédito e mercado de títulos, que é como eu chamo, no âmbito da teoria marxista da dependência, o processo mais vastamente descrito pelo nome de financiarização na literatura acadêmica, tá certo? Bom, e isso faz incrementar a obtenção de lucros fictícios, né? Uma relação muito importante de ser estudada e enfrentada, e que tem a ver, sim, com o sistema da dívida, e lucros fictícios, que é uma relação descrita por uma categoria de análise desenvolvida por Reinaldo Carcagnolo e Maurício Sabadini, e que constitui uma das modalidades possíveis, né, do lucro extraordinário, né, aquele, segundo Karl Marx, que se obtém acima da taxa geral ou taxa média de lucro, e percebam que uma massa crescente desse quinhão, dos lucros fictícios, vem sendo obtida precisamente mediante a exponencialização do capital fictício. Leia-se, títulos da dívida pública, derivativos, vai e vem das ações e outros papéis negociados, enfim, que não se encontram desconectados do incremento para e passo da superexploração da classe trabalhadora brasileira, até porque a origem do fundo público, como nós sabemos, no nosso país, ela é obtida da tributação que provém mormente dos rendimentos do trabalho, né? Ou seja, direta ou indiretamente, haja vista a regressividade, né, da nossa carga tributária e ela incidindo maiormente, né, sobre os rendimentos do trabalho e não sobre os rendimentos do capital. De maneira que o manejo da política macroeconômica, Maria Lúcia, colegas e ouvintes, ela se torna uma contraparte do manejo das relações capital-trabalho na dialética entre produção, distribuição e apropriação. Portanto, o projeto que muda o status do Banco Central do Brasil, ele é mais um aspecto, na atual fase da dependência, marcada pelo duplo processo da integração financeirizada entre mercado de crédito e mercado de títulos, que tem a ver com o sistema da dívida, e do processo da integração dos sistemas de máquinas, ou quarta revolução industrial, sob a égide das cadeias globais de valor, e o aumento que lhe é característico da superexploração e das transferências de valor, ou seja, a dependência ela se repõe, se agudiza e mostra cada vez mais seus aspectos perniciosos e a necessidade urgente de uma alternativa por um outro modelo produtivo, por uma outra política, por uma alternativa de poder no nosso país. Eu me encaminho agora para o fechamento dessa fala que preparei aqui para o nosso seminário, mas trazendo uma contribuição de uma economista chamada Inês Patrício, recentemente falecida, foi professora do Instituto de Economia da Federal Fluminense, e ela, há cerca de 20 anos atrás, escreveu um artigo no Jornal dos Economistas do Corecon Rio de Janeiro, do Conselho Regional de Economia, criticando, né, o debate, as propostas que havia na época para conceder autonomia legal para o Banco Central, como defendiam algumas figuras como Antônio Palocci, e naquele então, Inês Patrício dizia que tornar o Banco Central autônomo ou independente era sinônimo de renunciar à capacidade de fazer política econômica, e por conseguinte, trazendo isso para o nosso próprio lexo, aqui na abordagem, né, sobre o capitalismo dependente, isso é sinônimo de renunciar à autonomia e independência do Brasil e a sua capacidade de buscar soluções para a sua população, e especialmente para a classe trabalhadora e as grandes massas de oprimidos.
Hoje, em tempos de barbárie social galopante, de retirada de direitos, de gestão genocida da pandemia e de ajuste fiscal permanente a serviço do grande capital, é urgente e é um dever dos socialistas, dos humanistas, de todas as organizações populares, lutarmos para reverter essa medida a respeito do Banco Central e todas as outras contrarreformas, como a previdenciária, a trabalhista, a administrativa que está em curso, por uma outra política na gestão da riqueza socialmente produzida em nosso país, o que requer uma alternativa de poder. E, consequentemente, conduzindo-nos para uma integração soberana dos povos. Por último, mas não menos importante, eu gostaria de fazer uma advertência no debate. Por vezes, em alguns círculos intelectuais e políticos, tem surgido uma visão que tenta contrapor a necessidade de uma auditoria da dívida pública com controle social, com um rol de outras medidas, como a redução da taxa de juros, como se fosse uma ou outra medida. Nós não podemos jamais abrir mão da centralidade da auditoria da dívida, do enfrentamento do sistema da dívida, e o qual deve se coadunar com uma série de outras propostas, como a defesa da redução das taxas de juros no país, que tem um dos maiores taxas no mundo, a taxa Selic, a questão da revogação da emenda constitucional 95, a taxação das grandes fortunas previsto na Constituição Federal e que nunca foi implementado no nosso país, sequer passou na CCJ, a necessidade de pensar uma mudança, alteração profunda no tripé macroeconômico e construir um outro modelo produtivo. Para isso, é necessário uma nova direção coletiva da classe trabalhadora e do povo brasileiro, e nesse âmbito a Auditoria Cidadã da Dívida, que completa os seus 20 anos, está de parabéns pela sua contribuição extraordinária para a sociedade brasileira, e eu sou muito contente de poder fazer parte desse seminário. Agradeço enormemente o convite de você, Maria Lúcia, parabéns a você e a todo o conselho político desse movimento. Depois eu me coloco à disposição nas perguntas ao debate. Muito obrigado.